Como é que é, pessoal? Bem, hoje vamos dar aqui início à resolução do exame da 12ª classe de 2016, primeira época de matemática neste caso. Bem, antes de iniciarmos esse vídeo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para estar a par de todo o conteúdo que eu vou postar neste canal. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeira questão diz o seguinte: considere as proposições P. Maria é estudante e Q. Joana é professora. Qual é a tradução para a linguagem simbólica da proposição Maria é estudante e Joana não é professora? Então, nosso P é de Maria, né? Maria não é estudante. Bom, vamos ler o que eles querem. Maria não é estudante e Joana. Então, onde está o nosso conectivo? É este I aqui. Então, sabemos que I ela é dada pela... I trata-se desse caso da conjunção. E ele é representado pelo símbolo I, né? Isso significa I. Então, dizem I, Joana não é professora. Então, Joana não é professora, é representada pela letra Q. Então, será mais ou menos assim. Maria não é estudante e Joana não é professora. Então, isso aqui corresponde à alternativa C do exame. Bem, temos aqui, número 2. Qual é a negação de x maior ou igual a 2? Bem, negação de maior, deixa eu pôr aqui assim. Negação de maior é menor ou igual. Negação de menor é maior ou igual. Negação de igual é diferente. Então, usando essa ordem de ideias, podemos, nesse caso, negar essa proposição. Então, mantemos o quê? O x, né? Então, negação de maior ou igual é menor que 2. Então, bem, eu não escrevi aqui a opção correspondente, né? Mas enfim, a negação é esta. X menor que 2. Bom, passando aqui para número 3, diz o seguinte. Qual é a expressão algébrica racional inteira, neste caso? Olhando para a opção A, não trata-se de uma expressão algébrica racional. Por quê? Porque temos uma incógnita, né? Uma variável dentro da raiz. Então, este aqui trata-se de uma expressão algébrica irracional. Olhando para B, também não trata-se de uma expressão racional inteira. Trata-se de uma expressão irracional. A alternativa C, ela também não trata-se de uma expressão algébrica, nesse caso, racional inteira. Ela é racional, mas não é inteira. É racional fracionária. Então, a nossa alternativa correta é a B. Então, racional inteira corresponde à opção B. Então, vamos aqui dar continuidade a de exercícios do exame de 2016 de matemática. 4 diz o seguinte: qual é o domínio de existência da expressão x menos 1 sobre x ao quadrado mais 1? Bem, para falarmos do domínio dessa expressão, pegamos o denominador e dizemos que tem que ser diferente de zero. Por que é diferente de zero? Porque se for igual a zero, neste caso, a função ela deixa de existir. Então, vamos dizer o quê? Que x ao quadrado mais 1 tem que ser diferente de zero. Então, x ao quadrado tem que ser diferente de menos 1. Sabemos muito bem que não existe, nesse caso, raiz, né? Não existe raiz de um número negativo. Então, logo, nosso domínio será tudo R. Isso corresponde à opção A. Bem, passando pela questão seguinte, número 5 diz o seguinte: qual é a expressão, ou melhor, qual é o conjunto solução da equação 2x ao cubo menos x ao quadrado menos x igual a zero? Bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pôr em evidência o x. Então, ficaremos com x. Então, ficou com 2x ao quadrado menos x menos 1. Isto igual a zero. Olha, se eu volto a distribuir esse x, vou cair nessa expressão, novamente, neste caso. Então, aqui
o x será igual a 0 ou 2x ao quadrado menos x menos 1 será igual a 0. Bem, tenho aqui uma equação do segundo grau. Podemos usar soma produto ou delta para achar as raízes. Então, vou usar aqui delta, como uma vez que muita gente não domina soma produto, vou usar delta para achar as raízes. Então, nosso delta será igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta será igual a menos 1, que é o valor de b, ao quadrado menos 4 vezes 2, que é o valor de a, isto vezes menos 1, que é o valor de c. Então, delta será igual a menos 1 elevado ao quadrado, dá 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. Então, nosso delta será igual a 9. Então, eu vou aqui logo aplicar a forma de Bhaskara. Não vou aqui estar a pôr fazer aqueles todos passos ali demorados. Eu vou logo simplificar essa expressão, né? De modo a deixar mais curto. Então, vou dizer aqui que meu x1 será igual a e menos b, mais ou menos, mas uma vez que eu sei que o valor de b é negativo, vou pôr 1 aqui, mais... Então, eu sei que raiz de 9 é 3 sobre 2 vezes o a. O a, quando é que vale? Vale 2, mas vezes aquele 2 dá 4. Então, dará igual a 1 mais 3 dará 4 sobre 4, que vai dar 1. Então, x2 será igual a 1 menos 3 sobre 4. Isso aqui será igual a 1 menos 3 dá menos 2 sobre 4, que é uma coisa que ter menos 1 sobre 2. Então, temos aqui 1 e menos 1 sobre 2. Não se esquecendo daquele x igual a 0 que encontramos primeiramente. Então, nossa solução será menos 1 sobre 2, 0 e 1. Então, isso aí corresponde à alternativa B do exame. Bem, indo aqui para a questão número 6, diz o seguinte. Qual é a solução da equação? Temos aqui uma equação exponencial do tipo 3 elevado a x mais 3 elevado a x mais 1 igual a 12. Bem, eu vou separar essa expressão aqui, de modo a me facilitar os cálculos. Então, vou manter o 3 elevado a x mais 3 elevado a x vezes 3 elevado a 1, isto igual a 12. Ter 3 elevado a x vezes 3 é uma coisa ter 3 elevado a x mais 1. Olha aqui, se eu mantenho a base e somo dos expoentes, cai nessa mesma expressão. Então, usei aqui uma propriedade de potência para separar essas bases. Então, o que eu vou fazer agora? Vou fazer aqui uma malandragem. Vou dizer o quê? Que 3x é igual a t. Vou fazer aqui uma substituição. No lugar de 3 elevado a x, vou colocar t. Então, terei aqui t mais t vezes 3. Isto aqui tem que ser igual a 12. Então, terei t mais 3 vezes t dá 3t igual a 12. T mais 3t dá 4t igual a 12. Então, t será igual a 12 sobre 4. Então, t será 12 por 4 dá 3. Feito isso, vou substituir aqui na minha expressão de 3 elevado a x igual a t. Então, teremos 3 elevado a x igual... Qual é o valor de t? É 3. 3 elevado a 1, porque 3 elevado a 1 dá 3. Então, posso cortar esta base e esta. Então, meu x será igual a 1. Então, x é igual a 1. Isso corresponde à opção A do exame. Temos aqui questão de número 7. E o seguinte. Qual é a solução da equação log? Temos aqui esse logaritmo, né? Vou repassar aqui novamente. Temos aqui log de x menos 1. Isto aqui é igual a 1. Aqui temos base 3, base 2. Bem, aqui vou aplicar propriedade fundamental dos logaritmos, que diz o seguinte. Log de a na base b igual a c. Isso aqui é uma coisa de ter o quê? B elevado a c igual a a. Então, que bom, terei o quê? Log de x menos 1 na base 3 igual a 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 dá 2.
Então, vou aplicar novamente essa propriedade. Então, terei 3 elevado a 2, né? Então, ficarei com x menos 1 igual a 3 elevado a 2. Então, nosso x menos 1 será igual a 3 elevado a 2 dá 9. Então, x será igual a 9. Passo 1 para lá, fica positivo. Nesse caso era negativo, passa a ficar positivo. Mais 1. Eu venho para aqui. Então, nosso x será igual a 10. Então, a solução desta equação é 10. Isso corresponde à alternativa C. Vamos dar continuidade aqui à resolução deste lindo exame. Temos aqui a questão de número 8. Diz o seguinte: qual é a solução da equação 2 seno de x igual a 1? Sabendo que x pertence ao intervalo fechado de 0 até 2 sobre... pertence ao intervalo fechado de 0 até π sobre 2 fechado. Bem, eu aqui vou calcular essa equação. Neste caso, vou isolar o seno de x. Então, temos aqui 2 seno de x igual a 1. Vou passar o 2 para lá, dividir. Então, teremos seno de x igual a 1 sobre 2. Bem, todos nós sabemos que seno valendo meio é 30 graus. Então, será seno de 30 graus. Só que o examinador, ele não quer em graus, quer em radianos. Então, nós podemos transformar este 30 graus em radianos. Bem, como nós sabemos que π está para 180 graus. Quando é que está 30 graus radianos? Então, nosso 30 graus estará para o x. Então, x será igual a 30 graus vezes o π sobre 180 graus. Então, x será igual. Vou simplificar. 30 dividido por 30 dá 1. E 1 vezes π dá π sobre 180 dividido por 30. Isso vai dar 6. Então, 30 graus corresponde a π sobre 6. Bem, nós podemos aqui representar isso aqui no círculo trigonométrico. Para perceber melhor. Então, temos aqui o eixo dos senos é o eixo vertical. Então, temos este seno de x. Então, temos que aqui vale π sobre 6, mais ou menos aqui. Olha, por que eu vou parar por aqui? Porque eles querem no intervalo de 0 até π sobre 2. Então, querem saber quando é que vale esse arco no primeiro quadrante. Então, ele vale π sobre 6. Se pedissem até ao quarto quadrante, eu ia vasculhar até o quarto quadrante. Mas como eles só pedem no primeiro quadrante, nossa solução somente será π sobre 6. Isso corresponde à opção D do exame. Temos aqui mais uma questão de trigonometria, número 9, diz o seguinte: sabendo que o ângulo θ pertence ao segundo quadrante, eu vou aqui esboçar. Dizem que pertence ao segundo quadrante. Nice. Pode-se afirmar, nesse caso, que tangente de θ vezes cosseno de θ é menor que 0. Podemos ver isso aí no círculo trigonométrico. Bem, sabe muito bem que tangente no segundo quadrante ele é negativo. Tangente no segundo quadrante é negativo. Então, vezes o cosseno no segundo quadrante também é negativo. Então, isto menos cosseno de x. Então, dá para ver que multiplicando esses sinais sempre dará um número positivo. Então, não pode ser a opção A. Bem, vamos analisar aqui a opção B. Bem, seno no primeiro quadrante, no segundo quadrante é positivo. E o cosseno no segundo quadrante é negativo. Logo, se eu multiplico o seno sendo positivo com o cosseno sendo negativo, sempre dará o quê? Um número negativo e que é menor que 0. Então, logo podemos afirmar que a opção correta é a opção D. Analisando a opção C, nunca será negativo. Por quê? Dizemos que o C no segundo quadrante é positivo
Então, seno de θ vezes seno de θ sempre dará positivo, então nunca será menor que zero. Olhando aqui, cotangente vezes tangente de θ. Bem, cotangente no segundo quadrante é negativo. E tangente no segundo quadrante também é negativo. Então, logo, a multiplicação dessas duas razões trigonométricas sempre será maior que zero. Então, a opção D também é inválida. Então, logo ficamos com a opção B. Então, espero que tenham percebido essa explicação. Vamos aqui à questão de número 10. Questão de número 10. Diz o seguinte: quais as medidas dos catetos de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 6 cm e um dos lados, ou melhor, e um dos ângulos mede 60 graus? Então, vou representar aqui para melhor percebermos. Então, dizem que temos um triângulo retângulo, né? Aqui temos um ângulo de 90 graus. E dizem só a hipotenusa mede 6 centímetros e um dos ângulos mede 60. Então, eu posso escolher com qualquer. Vou escolher este, né? Vou escolher este lado como 60 graus. Então, eles pedem este lado X e este lado X. Bem, primeiro vou procurar deste lado, que nesse caso é o nosso cateto oposto, né? Oposto por quê? Porque está oposto ao ângulo. E este é o cateto adjacente porque está colado ao ângulo. Então, vou primeiro procurar o meu cateto oposto. Então, o que relaciona cateto oposto e a hipotenusa? Então, teremos aqui cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso aqui é igual ao seno de alfa, né? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, que vale 6, isto aqui será igual a seno de 60 graus. Então, cateto oposto sobre 6 será igual a seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vou fazer aqui produto do meio, produto dos extremos. Então, terei 2 vezes cateto oposto. Isto aqui sendo igual a 6 vezes raiz de 3, que vai dar 6 raiz de 3. Então, vou isolar aqui o cateto oposto. Então, terei cateto oposto será igual a 6 raiz de 3 sobre 2. Então, o cateto oposto será igual a 6 por 2. Isso vai dar 3 raiz de 3. Então, este aqui é um dos nossos lados. Então, agora eu vou procurar do quê? O meu cateto adjacente. Então, terei aqui cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Isso aqui me dá o cosseno de alfa. Então, cateto adjacente sobre 6 será igual ao cosseno de 60 graus. Então, o cateto adjacente sobre 6 será igual a cosseno de 60 vale meio. Então, terei produto de meio, produto de extremo. Então, terei 2 vezes cateto adjacente sendo igual a 6 vezes 1 dá 6. Então, cateto adjacente será igual a 6 sobre 2. Então, cateto adjacente será igual a 3 centímetros. Aqui 3 centímetros. Então, as nossas soluções serão 3 centímetros e 3 raiz de 3 centímetros. Então, isto aqui corresponde à alternativa D de Deus. Então, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo e vamos dar continuidade aqui na próxima aula. Calculamos até número 10, né? Foi muito interessante partilhar convosco essas resoluções e espero que também tenham gostado. Pessoal, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comenta aí se gostou ou não gostou e até o próximo vídeo, pessoal.